um salmo na Bíblia que é tão importante que aparece duas vezes. Duas vezes. Uma vez no livro dos Salmos e outra vez em 2 Samuel 22. Quase palavra por palavra. Idêntico. Como se a Bíblia dissesse: este precisa ser lido mais de uma vez. Precisa ser guardado em mais de um lugar. Porque é importante demais para aparecer só uma vez. Este é o Salmo 18. O maior cântico de vitória de toda a Bíblia. Com 50 versículos. O segundo maior salmo de todo o livro. Davi o escreveu no final de sua vida. Depois de décadas de batalhas, depois de anos fugindo de Saul, depois de guerras contra filisteus, amalequitas, moabitas e tantos outros inimigos. E quando finalmente a paz chegou ao seu reinado, quando os inimigos foram vencidos e o trono estava consolidado, Davi não comemorou, não organizou um banquete, não mandou mensageiros para contar ao mundo o quanto havia sido grande. Cantou para Deus, porque sabia que toda vitória que havia conquistado não era sua. E o título do salmo revela algo extraordinário sobre o coração de Davi. Ele não se apresenta como rei. Não diz: eu, Davi, rei de Israel. Diz apenas: servo do Senhor, na maior vitória da sua vida. O título que escolheu foi servo. E Davi abre o salmo com uma palavra que nunca mais aparece em nenhum outro salmo de toda a Bíblia. Rahamim. Traduzida como: eu te amo, Senhor. Mas que em hebraico significa muito mais. Rahamim vem da raiz que significa entranhas. O amor visceral. O amor que vem de dentro do ser, que não é uma decisão da cabeça, é uma pulsação do coração. É o amor que uma mãe sente pelo filho que carregou dentro de si, que um pai sente quando segura o filho pela primeira vez. Visceral, profundo e irreversível. E Davi usa essa palavra para descrever o que sente por Deus, o rei mais poderoso de Israel, o guerreiro que derrotou gigantes, o homem chamado varão, segundo o coração de Deus. Abre o maior salmo de vitória da Bíblia inteira com eu te amo.
e depois empilhe os nomes de Deus, como quem conta joias numa coleção. A minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu rochedo, o meu escudo, a minha força, o meu alto refúgio. 7 nomes, 7 facetas de Deus que Davi havia experimentado, não como teologia, como história de vida, como cicatrizes, como noites sobrevividas, como batalhas vencidas, como orações respondidas. Cada nome era uma memória de um momento específico em que Deus havia sido exatamente aquilo que Davi precisava. Então Davi descreve o que aconteceu quando clamou ao Senhor no momento mais escuro da sua vida. E o que ele descreve é uma das cenas mais cinematográficas de toda a Bíblia. A terra tremeu e estremeceu. Os fundamentos dos montes se abalaram. Fumaça subiu pelas narinas de Deus. Fogo devorador saiu da sua boca. Carvões se acenderam. E então, ele inclinou os céus e desceu. Desceu. O Criador do universo, o que fez as estrelas com os dedos, o que estabeleceu os montes, o que traçou os limites dos oceanos, dobrou os céus e desceu. Por causa de um homem, por causa do clamor de um servo que gritou do fundo de uma situação sem saída humana. E Deus ouviu do seu templo. O clamor chegou aos seus ouvidos. E ele veio montado num querubim, voando sobre as asas do vento, com as trevas como esconderijo, com nuvens carregadas como seu pavilhão. Estendeu a mão do alto, me tomou, me tirou das muitas águas, me livrou dos meus poderosos inimigos, me trouxe para um lugar espaçoso, porque se agradou de mim. 5 palavras que mudam tudo. Porque se agradou de mim. Não porque Davi era perfeito, não porque havia merecido, porque Deus se agradou. E quando Deus se agrada de você, os céus se dobram e ele desce. Mas Deus não apenas desceu para resgatar Davi. Ficou para capacitar, para treinar, para equipar. E aqui está a parte do Salmo 18, que quase ninguém fala. É Deus que me cinge de força, que torna perfeito o meu caminho. Cinge como um guerreiro
que amarra o cinto de batalha antes de entrar no combate. Não é você que se prepara, é Deus que te cinge. E então vem algo que vai além do resgate. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Treina. Deus não apenas livra das situações impossíveis, Ele desenvolve em você a capacidade de enfrentar as próximas. Cada batalha que você sobreviveu não foi apenas um livramento, foi um treinamento. Cada crise atravessada não foi apenas uma provação, foi uma aula. E então Davi descreve o resultado desse treinamento. Ele alarga os meus passos debaixo de mim, e os meus pés não vacilaram. Passos alargados. No mundo antigo, um guerreiro com passos largos era um guerreiro seguro, que não tropeçava, que não hesitava, que avançava com confiança. E Davi diz que quem alargou os seus passos não foi o treinamento militar, não foi experiência acumulada, não foi o talento natural, foi Deus. E a mais, tu me deste o escudo da tua salvação. A tua destra me sustentou. A tua benignidade me fez grande. A tua benignidade me fez grande. Não a minha força, não a minha inteligência, não a minha persistência. A tua benignidade. Deus não apenas resgata os que clamam, Ele os transforma, os treina, os equipa, os alarga, para que a próxima batalha encontre um guerreiro diferente do que entrou na última. Maior, mais firme, com passos mais largos, pela benignidade de Deus. E chegamos ao coração do Salmo 18. Uma frase pequena, no meio de 50 versículos de batalhas e vitórias, que resume tudo. Tu, Senhor, mantens acesa a minha candeia. O meu Deus ilumina as minhas trevas. Uma candeia. No mundo antigo, a candeia era a vida. Era o que separava a civilização do caos. Era o que permitia ver no escuro. E Davi diz que a sua é mantida acesa por Deus, não por Ele mesmo, não pelo seu exército, não pela sua estratégia, não pela sua inteligência. Deus é quem sopra quando a chama fraqueja. Deus é quem reabastece quando o óleo acaba. Deus é quem protege quando o vento ameaça apagar.
mantens acesa minha candeia. E a moral que o Salmo 18 deixa para a sua vida hoje é exatamente essa. Quando você clamou nas noites mais escuras, Deus ouviu. Quando parecia que não havia saída, Deus desceu. Quando a sua chama estava quase apagando, Deus soprou. E as batalhas que você sobreviveu não foram apenas livramentos, foram treinamentos que alargaram seus passos, que cingiram a sua força. Pela benignidade dele. E a única resposta possível para isso é a mesma de Davi. Eu te amo, Senhor, com as entranhas, com o ser todo, com a memória de cada noite que você sobreviveu, sem saber como. Eu te amo, Senhor. E agora, ouça as palavras como foram escritas por Davi, o servo do Senhor, que no fim de todas as batalhas não cantou para si mesmo, cantou para Deus. Salmo 18. Os versículos que mudam tudo. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refúgio, o meu escudo, o poder que me salva, a minha torre alta. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo, Ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos, a terra tremeu e estremeceu, Ele inclinou os céus e desceu. Estendeu a sua mão do alto, me tirou das muitas águas, me livrou dos meus poderosos inimigos, me trouxe para um lugar espaçoso, porque se agradou de mim. É Deus quem me cinge de força, Ele treina as minhas mãos para a batalha, alarga os meus passos debaixo de mim, e os meus pés não vacilaram. Tu, Senhor, mantens acesa minha candeia, o meu Deus ilumina as minhas trevas. Viva o Senhor! Bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Por isso te louvarei entre as nações, Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. No fim de todas as batalhas, de todas as noites escuras, de todos os inimigos vencidos, de todas as situações sem saída humana, há uma única conclusão, uma única resposta, uma
uma única declaração que resume tudo. Eu te amo, Senhor. Força minha. Força minha.